Olá pessoal, estamos vivendo um tempo onde falar a verdade segundo a Bíblia se tornou um crime quando se trata de alguns assuntos. Somos defensores da família cristã e precisamos lutar pelos nossos valores. Não podemos nos prostrar diante desse mundo pecaminoso. É por isso que é necessário educar os nossos filhos para que eles não sejam afetados por algumas ideologias por aí. Eu vejo alguns homens pregando nas ruas e nas praças, e algumas pessoas dão risadas e às vezes agridem esses missionários e pastores. E por incrível que pareça, no final, nós que somos culpados por discurso de ódio. Dizer que o casamento é somente entre um homem e uma mulher, em alguns lugares, está se tornando um crime. Há um tempo atrás, um pastor foi processado por não fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo. O casal afirmou que isso não tem nada a ver com fé e que o pastor deveria ter feito o casamento. Ou seja, será que era correto o pastor negar a sua fé e seus valores para fazer um casamento que é contrário à vontade de Deus? Muitos youtubers cristãos e pastores estão sendo censurados em algumas redes sociais por causa de suas pregações e também ensinamentos. E aconteceu algo semelhante com o pastor John MacArthur. Ele pregou um sermão sobre a decadência de nossa sociedade e de como as pessoas estão mudando a sua natureza. Ele afirmou o seguinte: não existe transgênero, você é X, X ou XY. Deus fez o homem e mulher. Isso é determinado geneticamente. Isso é fisiologia. Isso é ciência. Isso é a realidade. Esse discurso foi suficiente para que essa plataforma tirasse o vídeo por ser considerado discurso de ódio. A preocupação das pessoas cristãs que vivem nos Estados Unidos é que o projeto de lei C4 do Canadá venha se espalhar por todo o país. E sendo assim, os ensinamentos bíblicos sobre ética sexual podem ser proibidos, tanto online como nas praças públicas. Há um tempo atrás, um pastor foi censurado por comentar glória a Deus em uma rede social. Primeiro, eles tiram a nossa liberdade de falar e nos restringem. Depois, somos processados e, por último, podemos ser presos por discurso de ódio. Jesus nunca ocultou a verdade para tentar agradar alguém. E nós também não podemos fazer isso. Devemos continuar pregando o evangelho, independentemente daquilo que as pessoas vão pensar sobre nós. A nossa missão é fazer a vontade de Deus. Não podemos nos prostrar diante dos desejos deste mundo. Vocês se lembram do caso do jogador de vôlei Maurício Souza, que foi chamado de homofóbico por causa de uma frase? Ele foi até demitido do time em que ele jogava, o Minas Tênis Clube. Ou seja, falar a verdade hoje em dia e defender a família cristã se tornou uma tarefa muito difícil. Ele criticou o uso da linguagem neutra nas novelas da Rede Globo. Depois, ele também criticou um desenho da DC Comics, onde havia uma foto de um super-homem bissexual. O que aconteceu com o pastor John MacArthur é um sinal bem visível da queda da sociedade, onde as pessoas perderam completamente o verdadeiro significado do casamento. Quando um homem e uma mulher se casavam nos tempos bíblicos, a intenção de ambos era de ter filhos, pois quando uma mulher tinha um filho, era considerada bem-aventurada. E para o pai era motivo de alegria. Mas parece que perdemos o foco e estamos desprezando os princípios bíblicos. Segundo o padrão bíblico, um casal só pode ser aceito se for entre um homem e uma mulher. O que passar disso não é considerado um casal
diante de Deus. E nos Estados Unidos, essa censura está aumentando bastante. Daqui a um tempo, do jeito que está indo as coisas, os pastores que vivem lá não poderão mais pregar sobre a sexualidade segundo a Bíblia, pois para alguns esse assunto é muito delicado. E a Bíblia para alguns não deve ser a única regra para o matrimônio. Desde a época de Jesus, as pessoas que pregavam e denunciavam o pecado eram levadas aos governantes e, em alguns casos, eram mortos. Um exemplo bem claro era João Batista, que denunciou o pecado de Herodes, pois ele estava se deitando com a mulher do seu próprio irmão. E sabe o que aconteceu com ele? João Batista foi preso e logo em seguida foi decapitado. Esse é o custo de denunciar o pecado e de ser obediente a Deus. Muitas pessoas também foram lançadas no Coliseu por pregar contra o paganismo do Império Romano. Muitas feras atacavam esses nobres cristãos, e essas pessoas serviam de espetáculo para os romanos. Alguns eram usados como tochas humanas. A crueldade era tão grande que existem relatos de mártires que eram colocados em uma mesa e ali os tiranos e bárbaros arrancavam a pele desses mártires ainda vivos. Imagina a dor que eles sentiam. Mas eles foram fiéis até o fim e preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Não podemos nos calar. Devemos seguir o exemplo de nossos irmãos que morreram por pregar a verdade. Não se cale diante dessa geração corrupta e pecaminosa. Vamos ser censurados, sim, mas não podemos parar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de servir a Cristo Jesus. Devemos ser imitadores de Cristo e continuar pregando aquilo que nos foi deixado. Ainda que alguém venha atualizar a Bíblia para agradar o mundo, a nossa fé e os nossos valores, nós não vamos negociar. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando por aí que o mundo vai melhorar. Eu não sei que mundo essas pessoas estão vivendo, porque desde a queda de Adão e Eva, o mundo se corrompeu por causa do pecado. E se não fosse a mão divina de Deus e o sacrifício de Cristo, pode ter certeza, eu e você já estaríamos condenados ao inferno. Mas existe uma mensagem que muda tudo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por meio de Cristo é que podemos ser salvos. E para isso, precisamos continuar levando a nossa cruz e renunciando às ideologias deste mundo. Pois aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Cristo deve ser anunciado e precisamos ser fiéis à Bíblia. Somos embaixadores de Cristo e devemos nos entregar a Ele, assim como Ele fez por nós. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.